Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou Similar e também futuramente para o mercado de trabalho. Você deve ter lido o título desse vídeo e se perguntado por que ele está falando sobre isso, né? Qual que é a idade ideal para você entrar na faculdade? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você assista esse trecho do vídeo do meu último podcast que eu fiz com o Moisés, que é capitão do Fórmula SAI aqui da UTF de Campo Mourão. Então, solta o vídeo. Eu acho que se ter todo esse trabalho, todo esse processo, eu não entrei na faculdade logo que eu saí do ensino médio, porque a gente acha que não, mas a gente sai do ensino médio muito molecão, assim, muito cru, muito cru. Então, assim, mas a gente acha que não, a gente acha que tá top. Os caras que manjam matemática, física, são super inteligentes, então falam, nossa, sou o cara. Enfim, daí quando eu fui para a UTF, eu pude ver esse lado da moeda do meu, que entrei na faculdade com 22, quase 20 para 23 anos, e do pessoal que estava entrando com 17, 18. Porque, assim, mais velho que eu na sala, só tinha um amigo nosso, o Alfa, que tinha 45, que é um caso raro. Entrar com 45 anos na faculdade de Engenharia Eletrônica. Meu pai entrou na faculdade com 40, mas tudo bem, mas é outro caso raro. Mas eu fico feliz que entra o pessoal mais velho, assim, também e tal. Porque eles estão buscando conhecimento, sabe? Eu acho muito bacana isso. Mas assim, mais velho do que eu era só o Alfa, o restante o pessoal todo mais novo. E eu via muita diferença, assim, eu pude perceber logo no primeiro semestre, essa diferença, assim, de saber o que quer. O pessoal, às vezes você vê que o pessoal parece que eles estão meio perdidos, assim, cara, parece que eles não sabem se quer isso aqui mesmo, se não quer. E às vezes eu fico, caramba, aí eu vejo assim um amigo, eu falo, esse amigo meu aqui, cara, tipo assim, um colega, eu falei, pô, esse colega podia estar fazendo tantas outras coisas ao invés de estar desperdiçando o tempo dele aqui, entendeu? Porque ele realmente não sabe o que quer. Então... E uma coisa que não é por mal, sabe? Tipo assim, não é que eu sou melhor do que o outro, exatamente, ou que eu tô desprezando ele, não. É um processo natural, sabe? Tipo, isso. Ele tá naquela fase que talvez seria melhor aproveitado se ele tivesse algo ali que se envolvendo, entendeu? Isso, exatamente isso. Então, assim, como eu tipo assim, não cheguei a... Porque quando eu entrei na particular, eu cursei, tipo, 2 meses de faculdade e já parei, então não prossegui. Depois daquilo ainda tive experiência na sprint e tal. Mas, assim, a cabeça mudou muito, assim, do período dos 18 para os 22. Cara, 4 anos ali que dá uma diferença. E você entra com outra cabeça, entra com mais objetivo na faculdade, e o pessoal que tiver... aí prestando vestibular, tal, estudando, ou que já estiver na faculdade, procurem isso. Tipo assim, porque só fazer o curso, só ir lá, cumprir as matérias, fazer a prova, tirar a nota e pegar o diploma, hoje já é pouco. Pouquíssimo. É pouco, entendeu? É pouco. Porque aí você vai sair pro mercado e vai... E agora? O que eu vou colocar no meu currículo que eu tenho faculdade de engenharia eletrônica aí? Só? Você não desenvolve um projeto, você não tem uma experiência no trabalho. Nesse último vídeo, nesse último podcast que eu fiz com o Moisés, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente citou bastante experiências nossas e o quanto essas experiências fizeram diferença na nossa trajetória. Inclusive, como você viu nesse trecho aqui, o Moisés comenta a grande diferença de percepção do que é a faculdade para uma pessoa que, no caso dele, tinha entrado com 22, 23 anos, para uma pessoa que está acabando de sair do ensino médio, às vezes ainda nem trabalhou e tem lá seus 17, 18 anos. E isso acontece muito porque é o efeito manada, digamos assim. É basicamente, se existisse um manual da vida, no manual da vida ia estar escrito que depois que você sair do ensino médio, você vai para a faculdade. É muito comum na nossa geração, digamos assim, na minha até um pouco mais anterior, para a geração de vocês que está entrando mais recentemente. E Lucas, qual que é o grande problema disso? Bom, antes de eu continuar falando sobre isso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, se ficar alguma dúvida, injúria, lamentação, é só comentar aqui embaixo que eu com certeza vou te responder e também compartilha esse vídeo com algum amigo seu. É o seguinte, qual que é o problema entre sair do ensino médio e ir direto para a faculdade? O que acontece? Bom, como o Moisés comentou, quando ele tinha 22 para 23 anos, ele entrou na faculdade e conseguiu perceber a grande diferença
do que ele tinha de percepção da faculdade, melhor dizendo, e do que as pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio, tinham seus 16, 17, 18 anos, tinham de percepção com relação à faculdade. Pareciam estar muito perdidos. E isso é um fato. Se você olhar a maioria das pessoas que entram na faculdade, nenhuma delas tem certeza absoluta, nenhuma delas é muita coisa, né? Mas a maioria delas não tem certeza absoluta também é boa, do que realmente quer, se é aquilo que ela esperava que fosse a faculdade, se era exatamente aquele curso que ela queria realmente fazer. Isso, na minha opinião, e também na opinião do Moisés, na opinião de muita gente que eu trouxe aqui no canal já para fazer o podcast, é algo ruim. Por quê? Na idade que a gente sai do ensino médio, ali, nos nossos 17, 18 anos, é uma fase de descobrimento, onde você tá começando a perceber quem realmente você é, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E se você tá ali, digamos que, não é, vou colocar a palavra alienado, mas não é somente alienado. Você está ali somente alienado com o ensino médio, com aquela escola tradicional que você já está acostumado desde os seus 6 anos de idade, quando você entrou lá na primeira série, essa percepção de mundo muda bruscamente e você não consegue enxergar isso de forma tão fácil, e você só vai perceber depois que você começa a sofrer nos primeiros períodos da faculdade. E como o Moisés falou e como eu comentei também, isso é algo totalmente natural, porque você está seguindo o efeito manada e você não tem essa percepção. Então, pra você, não, tá tudo certo. Eu sou inteligente, eu fui bem na escola, eu consegui ir bem no vestibular, passei, vou entrar na engenharia. E aí muita gente, não tô falando que todas, mas muita gente toma o baque de perceber a grande diferença entre o que é a vida antes da faculdade, da escola, do ensino médio, às vezes de um curso técnico, mas talvez sem tanta experiência com o mercado de trabalho, do que realmente é a faculdade, do que realmente é ter maturidade, ter responsabilidade, trabalhar às vezes em algum emprego para conseguir se manter, fazer a faculdade e bem nas matérias. Existe uma grande diferença. E por isso que no título desse vídeo eu resolvi comentar com vocês. Então, qual que é a idade ideal pra gente entrar na faculdade? Por que esse efeito manada acontece? Por que foi desenvolvido dessa forma? Porque a faculdade diz que a gente pode entrar na faculdade, né, depois dos nossos 18 anos, depois de ter concluído o ensino médio. Bom, isso a gente não tem como discutir tão a fundo, certo? A gente não tem esses porquês, digamos assim, sabe? A gente não sabe por que foi definido que seria assim a vida das pessoas. Eu acredito fortemente que esse efeito é algo que acontecia muito no passado. É óbvio que se você pegar lá em 1980, por exemplo, a quantidade de pessoas que tinham um curso, que faziam um curso de graduação, ou que eram formados, era, assim, muito menor do que acontece nos dias de hoje. Hoje tem muita gente, quase todo mundo faz faculdade, mas antigamente isso não era normal. Então, lá naquela época, em 1980 para baixo, digamos assim, o pessoal, ele basicamente tinha necessidade de trabalhar para ajudar a família. E aí eles não acabavam entrando na faculdade. Então, desde cedo, 12, 13, 14 anos, eles começavam a sentir a responsabilidade do que realmente era trabalhar para sustentar uma casa, para ajudar a pagar as contas. E aí eles começaram a, como que eu posso dizer, ter maturidade durante a sua vida muito mais cedo. O problema daquela época é que talvez muitas pessoas não tiveram um estudo suficiente. Muita gente teve dificuldade de concluir o ensino médio. Quem concluiu demorou mais do que o normal, teve que fazer às vezes supletivo. É algo bem comum, se você conversar com as pessoas, sei lá, dos 40 anos pra cima, você vai perceber que era algo bem comum na época deles. E hoje já é totalmente diferente. E mesmo assim, a gente continuou seguindo o mesmo processo que era antes, só que agora aconteceu o seguinte: como o pessoal lá não teve oportunidade de estudar, né, seja por qual problema for, agora eles têm a oportunidade de colocar nós, que somos os filhos deles, na faculdade, ou seja, de manter o filho na faculdade realmente, porque as coisas melhoraram de patamar. E aí eles falam, se você estudar, você vai conseguir ter uma vida melhor. Isso realmente acontece. Porém, a evolução da tecnologia foi superior como que eu posso dizer, a evolução das gerações. Não sei se você entendeu o comparativo. Eu acho que a tecnologia, tudo que evoluiu nos dias de hoje, aconteceu de uma maneira muito mais rápida do que as mudanças de geração propriamente dito. E aí a gente podemos dizer assim que a gente estacionou num patamar onde a gente nem tem certeza do que a gente está fazendo. Então, muitas vezes falta maturidade para quem está saindo do ensino médio, 18, 17, 19 anos, para entrar na faculdade, e aí depois acaba sofrendo, acaba às vezes se formando num curso que nem era a área que ele queria seguir,
Enfim, isso envolve muitos problemas. Às vezes a gente pensa que não, mas às vezes a gente pode, sei lá, ficar depressivo, ficar ansioso, porque a faculdade traz muita responsabilidade, um peso muito grande no momento que você ainda é jovem, talvez às vezes você precisa mudar de cidade, como precisei mudar de cidade. Então muita coisa acontece e a gente não consegue ter essa percepção, a gente só vai ter depois de longos anos, como está acontecendo comigo hoje, que tenho 23 anos, Moisés, que tem 24 anos, e as pessoas que entraram mais velhas na faculdade. Então se eu fosse falar para vocês que qual que é a idade ideal para entrar na faculdade, fala, não tem idade ideal. Só que, qual que é a dica, qual que é a sacada disso tudo, digamos assim? Bom, para quem entra mais tarde, para quem vai se conhecer primeiro, vai fazer curso técnico, curso profissionalizante, vai ser ajudante, auxiliar, trabalhar numa determinada área por alguns anos, meses até, ele vai começar a ter uma percepção e uma maturação de vida muito maior do que quem não faz esse processo. E aí quando ele entra na faculdade, por exemplo, o Moisés, que hoje tem 24 anos, ele sabe com muito mais clareza qual o propósito de vida dele, qual é o motivo dele estar fazendo aquele curso, o que ele realmente quer. Tanto que o Moisés entrou na faculdade com 22 para 23 anos, digamos assim, e no primeiro semestre ele já fez um projeto de extensão que hoje é um dos maiores projetos da faculdade de Fórmula SAI. Ou seja, a maturidade que ele trouxe antes, de tudo que ele aprendeu de mecânica, das empresas que ele trabalhou, fez total diferença no que ele vai fazer hoje em dia na faculdade. E para ele, daqui para frente, isso vai fazer uma diferença enorme. No meu caso, como eu sempre falo para vocês, eu comecei com 15 anos a estudar sobre eletricidade. Fiz meu primeiro curso profissionalizante no Senai, depois entrei no mercado de trabalho e ainda assim, mesmo tendo uma boa experiência ali de 4 anos trabalhando, estudando antes da faculdade, eu acredito que ainda não tenha sido suficiente, porque quando eu entrei na faculdade eu percebi que faltava para mim a base, principalmente que a gente vê na escola, no ensino médio. Eu não tive uma base forte para entrar no vestibular, tanto que eu tive dificuldade para passar na faculdade e também nos primeiros semestres, digamos assim, principalmente no primeiro semestre, eu tive dificuldade para aprender o conteúdo e tive que correr atrás. Tanto que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando para vocês sobre 3 dicas para deixar o curso de engenharia mais fácil. E aí eu comento, você tem que saber estudar de verdade, ou seja, é muito diferente do que você fazia antes. Você tem que ter a base do ensino médio, de matemática, física e química, uma base de conhecimento de mundo legal, e também você precisa ter a base da eletrônica, porque isso faz total diferença. E para mim, dentre todos esses, faltava a questão do estudo e também a questão da base de matemática, física e química, que não estava forte o suficiente para mim conseguir ter como que eu posso dizer, passar pelo processo da faculdade de uma forma muito mais fácil. Então, a minha dica, a minha sacada é que primeiro você se descubra e depois pense em fazer vestibular. E é justamente esse ponto que o meu canal, que o meu conteúdo aqui na internet entra. É tentar diminuir esse gap, entendeu? Trazer essas informações para vocês, para tentar diminuir esse gap, essa percepção de mundo distorcida que muitas vezes a gente tem, tanto de ensino médio para faculdade, quanto de faculdade pro mercado de trabalho. E aí eu produzo muito conteúdo em cima disso, e isso vai crescer ainda mais conforme eu vou avançando nas etapas da minha vida e vou documentando isso tudo para vocês. E isso aqui no canal vai servir como que eu posso dizer, uma trajetória, uma linha bem traçada e definida do que você pode fazer para explorar da forma mais otimizada possível as suas opções que você tem de escolha. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Foi um vídeo mais reflexivo, mas eu acho que era importante a gente falar sobre isso. E como o Moisés comentou no nosso último podcast, eu resolvi gravar um vídeo mais específico falando sobre isso, beleza? Qualquer coisa é só comentar aqui embaixo. Olha, se você tem uma opinião diferente, se você tem uma visão de enxergar diferente, comenta aqui embaixo que a gente pode conversar, discutir mais sobre isso, beleza? Eu te vejo no nosso próximo vídeo.